Vamos resolver uma questão de trauma crânioencefálico. Homem de 45 anos foi encontrado inconsciente por familiares junto a uma escada de sua casa. Ele foi encontrado inconsciente perto de uma escada, então temos trauma com perda de consciência e mecanismo potencialmente perigoso. Pela diretriz do National Institute for Health and Care Excellence, queda de mais de 1 metro ou mais de 5 degraus entra como mecanismo perigoso para a decisão de imagem em adultos com perda de consciência ou amnésia. Familiares o conduziram em carro próprio, sem medidas padrão de atendimento pré-hospitalar. Não sabem por quanto tempo ficou desacordado e nem sobre o histórico de saúde. Aqui temos outro ponto importante. Não sabemos a duração da inconsciência, não sabemos comorbidades, anticoagulação, uso de álcool ou medicações. Ou seja, não é um paciente confiável para uma decisão de alta rápida. Quando deu entrada no pronto-socorro, encontrava-se inconsciente com equimose e escoriações na região orbital e palpebral direita, além de escoriações na região cervical posterior e em membros à direita. Agora aparecem 3 áreas de interesse: crânio, face e coluna cervical. Trauma órbito-palpebral justifica a avaliação da face. Escoriação cervical posterior mantém a preocupação com lesão de coluna cervical. E lesões em membros justificam radiografias dirigidas aos segmentos suspeitos. Não apresentava resposta ao comando verbal, mas respirava espontaneamente com frequência normal. Pressão de 140 por 90 milímetros de mercúrio. E pupilas isocóricas. Ele respira espontaneamente e não há anisocoria, mas isso não exclui lesão intracraniana. Além disso, não responder ao comando verbal significa alteração do nível de consciência. Durante a avaliação, abriu os olhos e começou a se mexer, ainda sem responder a questões ou comandos. Aqui há melhora parcial, mas ele ainda não está plenamente orientado nem obedecendo comandos. O paciente continua neurológica e clinicamente inseguro para liberação. Após 30 minutos, começou a responder, mas informava não se lembrar de ter caído da escada. Esse é outro marcador clássico: amnésia do evento, perda de consciência, alteração inicial do nível de consciência e amnésia pós-trauma tornam a tomografia de crânio necessária. O exame inicial de escolha para detectar lesão traumática intracraniana clinicamente importante é a tomografia de crânio, e radiografia simples de crânio não deve ser usada para diagnosticar lesão cerebral traumática relevante. Considerando o quadro, a conduta adequada é: antes de olhar as alternativas, o raciocínio precisa ser este: é um trauma crânioencefálico com alteração do nível de consciência, amnésia e trauma facial. Além disso, há sinal de trauma cervical e o paciente chegou inicialmente inconsciente, então não dá para limpar coluna cervical só pelo exame clínico. A diretriz NICE recomenda tomografia de coluna cervical em adultos com trauma craniano quando há suspeita clínica cervical associada a mecanismo perigoso ou quando não é seguro avaliar mobilidade cervical antes da imagem. Alternativa A: tomografia de crânio, face e coluna cervical. Radiografia de membros, manter o paciente em observação por 12 horas. Essa é a melhor resposta. A tomografia de crânio é indicada pelo trauma crânioencefálico com perda de consciência, alteração inicial do nível de consciência e amnésia. A tomografia de face faz sentido pelas lesões órbito-palpebrais. A tomografia de coluna cervical é adequada porque há trauma cervical posterior e o paciente não era inicialmente confiável para exame clínico completo. As radiografias de membros entram para investigar lesões traumáticas periféricas suspeitas, e a observação por 12 horas combina com o contexto. Não é um paciente de baixa complexidade para alta imediata. A diretriz brasileira da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina descreve observação por 12 horas em pacientes com traumatismo crânioencefálico leve de maior risco e tomografia normal. Alternativa B: radiografia de crânio, coluna cervical e membros em 2 posições. Internar o paciente para observação. O problema aqui está no exame escolhido. Radiografia de crânio não substitui tomografia de crânio para excluir lesão intracraniana importante.
A própria NICE afirma que a tomografia de crânio é a investigação primária de escolha para lesão traumática cerebral clinicamente importante e que radiografia simples de crânio não deve ser usada com esse objetivo antes de discussão com unidade de neurociências. Além disso, para coluna cervical em adulto com trauma craniano e suspeita clínica, a alternativa fica fraca ao propor apenas radiografia simples, quando a opção A traz tomografia cervical. Alternativa C: tomografia de crânio, face radiografia de membros, liberar o paciente para observação domiciliar. Essa alternativa começa bem porque inclui tomografia de crânio e face, mas ela tropeça em dois pontos importantes. Primeiro, não avalia adequadamente a coluna cervical apesar das escoriações cervicais posteriores e da história de trauma com alteração de consciência. Segundo, propõe liberação domiciliar. Isso não combina com um paciente encontrado inconsciente, com tempo de inconsciência desconhecido, amnésia e alteração neurológica inicial. A alta pós-trauma craniano só deve ser considerada quando o paciente está clinicamente seguro, com escala de coma de Glasgow 15, sem outros fatores que indiquem admissão e com supervisão adequada. Alternativa D: radiografia de crânio e face, radiografia de membros, internar o paciente por 24 horas. Aqui a observação hospitalar até parece uma atitude prudente, mas a investigação está insuficiente. O erro central é insistir em radiografia de crânio e face como avaliação principal. No trauma crânioencefálico, com alteração do nível de consciência e amnésia, o exame que decide conduta é a tomografia de crânio. Além disso, a alternativa não contempla adequadamente a coluna cervical, que é uma preocupação real no enunciado. Então, mesmo que internar por 24 horas pareça mais conservador, a alternativa não responde ao ponto essencial: pedir os exames corretos. Gostou da resolução? Na Sarumed, você treina com questões comentadas, revisa seus erros e acompanha sua evolução. Assine agora clicando no link do comentário fixado. Agora vamos levar a regra para a prova. No trauma crânioencefálico, perda de consciência, amnésia, rebaixamento inicial, vômitos repetidos, déficit focal, sinais de fratura de base, mecanismo perigoso ou piora neurológica aumentam a necessidade de tomografia. Radiografia simples de crânio praticamente nunca é a resposta quando a banca quer excluir lesão intracraniana importante. Outro ponto: paciente inicialmente inconsciente ou confuso não é confiável para afastar lesão cervical apenas pelo exame físico. Se há trauma cervical, dor, escoriações posteriores, mecanismo relevante ou impossibilidade de avaliação segura, pense em imagem da coluna cervical,